Olá, tudo bem? Espero que sim. Conforme combinado no último vídeo onde eu falei sobre 2 dicas para evitar a procrastinação, inclusive estou usando nesse momento essas dicas, e caso você queira saber mais sobre essas dicas, acesse aqui na descrição do vídeo. Hoje nós vamos fazer um resumo comentado do livro do Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Pessoal, esse livro é um dos maiores best-sellers sobre finanças e investimentos do mundo. Livro, assim, que particularmente eu gosto muito, já li no mínimo umas 10 vezes. Pessoal, e sem brincadeira, cada vez que leio eu aprendo mais. Coitadinho, né? Já está até velhinho. Pessoal, Robert Kiyosaki também é autor assim, de outros títulos bastante conhecidos, como A Profecias do Pai Rico, tá? E O Negócio do Século XXI. E Kiyosaki nos convida a pensar, pessoal. Robert Kiyosaki nos convida a repensar de um modo como administrarmos o nosso dinheiro. E vamos fazer o resumo. Né? O livro é a história de uma pessoa, que é o narrador, o autor, que tem 2 pais. O primeiro é seu pai biológico, o pai pobre. O outro é o pai de Mike, seu melhor amigo de infância, o pai rico. Ambos os pais ensinaram ao autor como alcançar o sucesso, mas sim, com abordagens bem diferentes. Ao longo do livro, o autor compara ambos os pais, os seus princípios, as suas ideias, as práticas financeiras, o grau de dinamismo, como seu pai verdadeiro, pobre e esforçado, assim, mas altamente educado, ficou para trás contra o seu pai rico em termos de construção de ativos e visão de negócio. Pessoal, o tema do livro reduz a 2 conceitos assim, fundamentais, que é a educação financeira e o empreendedorismo. O autor destaca esses 2 conceitos, fornecendo vários exemplos para cada um e focando na necessidade de conhecer como funciona o fluxo do dinheiro. Pessoal, basicamente o livro ele traz 6 lições, 6 principais lições. A primeira, os ricos não trabalham por dinheiro. A segunda, a importância da educação financeira. A terceira lição, cuidando do seu próprio negócio. A quarta, impostos e empresas. A quinta, os ricos fazem dinheiro. A sexta, a necessidade de trabalhar para aprender e não trabalhar por dinheiro. Vou fazer um breve resumo de cada capítulo. Tá? O capítulo 1, Pai Rico, Pai Pobre, que é o nome do capítulo. A primeira lição que o pai de Mike deu nos meninos foi: fique longe da corrida dos ratos. Que para Pai Rico, a corrida dos ratos era as pessoas trabalharem muito por um contra-cheque para pagar as contas no próximo mês. E o próximo mês, na verdade, assim, fazer a mesma coisa. E ele conseguiu fazendo isso com que os meninos, Mike e Robert Kiyosaki, trabalhassem em uma das suas mercearias por 3 horas, pagando 10 centavos por hora. Dentro assim, de algumas semanas, Robert Kiyosaki, com 9 anos, cansado de ser explorado do trabalho, e exigiu que ele recebesse um aumento. Mas em vez disso, o pai de Mike cortou o seu salário e disse para trabalhar de graça. Por fim, os 2 garotos se cansaram de ser subestimados e não pagos, e se encontraram individualmente numa reunião com o pai de Mike. Em suas reuniões com o pai de Rico, ele pediu desculpas por falta de pagamento e ofereceu-lhe uma moral da lição, um aumento de salário. Então, é o aumento de salário ou a moral da lição? E ambos os meninos escolheram aprender a moral da lição. E a lição para sair da corrida dos ratos é: em vez de gastar toda a sua vida trabalhando para colocar um pouco de dinheiro no seu bolso e um monte de dinheiro no bolso de outra pessoa, eles deviam trabalhar duro para colocar o dinheiro nos seus próprios bolsos. Assim, de todas as lições que foram ensinadas aos meninos, essa foi a mais importante. E o título do capítulo 2, pessoal, os ricos não trabalham por dinheiro. Este capítulo fala sobre as pessoas que estão assim, mais confortáveis em jogar pelo seguro, Sim, porque não foram ensinados cedo a assumir riscos. O autor desenvolve ideias que os pobres e a classe média trabalham por dinheiro, medo e ganância, e causa ignorância e pobreza. Assim, pessoal, ele enfatiza também nas oportunidades da vida, que vêm e vão. Os ricos só se reconhecem instantaneamente e o transformam em barras de ouro. Ele comenta no livro. Outros não veem essas oportunidades porque estão muito ocupados em busca do dinheiro e segurança. Como o autor diz, é tudo que eles vão conseguir, dinheiro e segurança. O capítulo 3 tem como título Por que ensinar a educação financeira? Pessoal, a história de Kiyosaki e Mike continuou mais tarde, em 1990, e ambos os adultos agora fizeram saltos e limites incríveis em relação às suas finanças e seu status socioeconômico. Mike foi capaz de tirar a lição do seu pai e aplicá-la em sua vida. Ele assumiu o controle de grandes empresas de seu pai e aumentou todos os aspectos do império. Então, atualmente, ele está criando um filho para assumir o controle das empresas assim que ele se aposentar. Quanto ao Kiyosaki,
conseguiu se aposentar aos 47 anos com a sua esposa Kim. E a principal ideia de tirar desse capítulo é o seguinte, pessoal, é que você precisa ter educação financeira para se manter seguro. A ideia que foi representada no livro, como os grandes empreendedores de 1920, ainda é predominante hoje, como alguns dos atletas profissionais, tomando decisões financeiras ruins e terminando em quase nada. Então ganha muito dinheiro na carreira, mas depois não sabe lidar com esse dinheiro e acaba perdendo tudo. E essa lição específica destina-se a ensinar o seguinte: você não deve ser sábio, assim, você na verdade não deve ser sábio com o seu dinheiro, uma vez que o tenha, mas sim a ser inteligente com o seu dinheiro antes de tê-lo. Segundo Kiyosaki, pessoal, existe uma regra, e apenas uma regra, que pode ajudar uma pessoa a construir uma base sólida. Conheça a diferença entre um ativo e um passivo e se desfixe de focar em aumentar seus ativos. Sim, uma maneira fácil de entender o que o ativo ou passivo, do ponto de vista de Robert Kiyosaki, é que o ativo coloca o dinheiro no seu bolso e o passivo tira o dinheiro do seu bolso. No capítulo 4, cuide do seu próprio negócio, que é o tema do capítulo, tá? Cuide do seu próprio negócio. Nesse capítulo, o autor introduz lentamente o conceito de investimento imobiliário e usa o McDonald's como exemplo. Ele ressalta que o McDonald's pode não fazer os melhores hambúrgueres do mundo, mas é o dono dos mais valiosas terras da América. Inclusive, uma boa dica do filme, pessoal, que tem na Netflix, é o chamado Fome de Poder, que conta a história de Ray Kroc, que construiu o império do McDonald's. Observa que as pessoas precisam cuidar de seus próprios negócios se querem se tornar financeiramente autossuficientes, Robert Kiyosaki diz, né? Nem deve se esforçar para enriquecer seus patrões, deve se esforçar e focar para se tornar seus próprios chefes e alavancar seus próprios negócios. O autor continua a sua discussão sobre a construção de ativos, que para ele os ativos reais são qualquer coisa com valor. Tá? Ações, ele fala sobre títulos, fundos de pensão, aluguel de imóveis, ele fala sobre comissões, royalties de livros, propriedade intelectual. E no capítulo 5, pessoal, a história dos impostos e o poder dos governos, que é o título, né, do capítulo 5. O autor afirma que os pobres deixam o governo manipulá-los, enquanto os ricos sabem como lidar com eles. Sim, os ricos possuem conhecimento sobre impostos para proteger ou melhor seus ativos. Você deve desenvolver seu QI financeiro como uma maneira de não deixar o governo ficar com o seu dinheiro, conforme Robert Kiyosaki diz. Isso é conseguido através do quê? De conhecimento de contabilidade e investimento, compreensão dos mercados e da lei, das leis tributárias, né? Por isso que é interessante, quem tem empresas tem um bom contador. Ele diz que ser ignorante faz com que você seja intimidado, enquanto ser informado se traduz, você tem a chance de estar pelo que é seu. No capítulo 6, medo não faz dinheiro é o título, pessoal, do capítulo 6. O autor desenvolve o conceito de insegurança, diz que cada pessoa nasce com talento. Mas esse talento ele é suprimido por causa da insegurança e do medo. Observa-se que não necessariamente as pessoas inteligentes, educadas, que progridem, mas sim as aventureiras, as audazes. As pessoas nunca conseguem progredir financeiramente, mesmo que tenham muito dinheiro, porque tem oportunidade que não consegue aproveitar, porque tem medo. Tá? A maioria dessas ficam sentadas esperando a oportunidade acontecer. A ideia que o autor é que as pessoas criam a sorte e não devem esperar ela acontecer. Então o autor diz que você que tem que criar a sua sorte. O autor diz também uma mente treinada é uma mente rica. Ele se encoraja a fazer amizade com pessoas mais inteligentes do que você. Pois com o conhecimento dos outros, o indivíduo inteligente constrói sua própria base de conhecimento. No capítulo 7, tem como título Trabalhe para Aprender. Não trabalhe por dinheiro. Este é o capítulo em que o autor fala sobre as habilidades que os indivíduos precisam desenvolver para obter o sucesso financeiro. Ele dá um exemplo bem interessante no livro, né, de uma jovem que tinha um mestrado em literatura inglesa e que ficou ofendida quando foi sugerida por ele que aprendesse a vendas e marketing. Depois de todo o trabalho duro para seu diploma, ela não achava que teria que se rebaixar tanto para aprender a ser uma vendedora, uma profissão que ela não via com bons olhos. Desculpa. O autor também ele usa como exemplo para enfatizar que existem outras habilidades que as pessoas precisam cultivar para ajudá-las no caminho para a liberdade financeira. Menciona a habilidade de gerenciamento, tá? É importante saber gerenciar. Ele diz que as pessoas precisam saber administrar o fluxo de caixa,
os sistemas e pessoas. Então, fluxo de caixa, sistemas e pessoas, ele coloca no livro que é importante a gente saber lidar. Fala também a habilidade de venda e marketing, coloca igual ênfase na possibilidade de comunicação. Tá? Então, comunicação e vendas e marketing é importante também. Diz que há muitas pessoas que dominam assuntos científicos, portanto, têm uma força de conhecimento, mas falham miseravelmente nas comunicações. Então, tem conhecimento, mas falham na comunicação. Essas são as pessoas que ele diz que é uma habilidade longe da grande riqueza. No capítulo 8, pessoal, tem como título Superando Obstáculos. A opinião do autor é que são 5 traços de personalidade que dificultam o ser humano. Então, medo, cinismo, preguiça, arrogância e maus hábitos. Novamente, caso você queira entender como os hábitos funcionam, acesse aqui na descrição do vídeo que você vai ter um vídeo específico. Pessoal, Robert Kiyosaki explica que, embora seja normal ter medo, o que importa é como se lida com isso. O autor sustenta que não é meramente uma questão de equilíbrio, mas também de foco. Recomenda-se que as pessoas negativas, ele recomenda que as pessoas negativas do mundo sejam ignoradas. Eles só estão ali preocupados com o céu caindo, ele fala no livro, passando o resto de suas vidas em pessimismo. Constantemente há pessoas dizendo que querem ser ricas, mas quando é sugerido que o dinheiro pode ser, ele fala, obtido através de imóveis, sua reação inicial das pessoas, a reação inicial das pessoas mas eu não quero ter que fazer manutenção na casa. O autor acredita que é irônico. Assim, estão mais preocupados com as trivialidades da manutenção ao invés de estar à frente com o mercado imobiliário. Pessoal, o capítulo 9 tem como título Primeiros Passos. Este capítulo serve como uma sessão sobre dicas para criar e construir riqueza, pessoal. A sua primeira dica no livro, do capítulo 9, é encontrar uma razão maior que a realidade para motivá-lo. Então, o que ele quer dizer com isso? É despertar o gênio financeiro em si mesmo, fortalecer a mente. E ele diz que as pessoas devem ter um propósito forte para viver. A próxima dica é alimentar a mente, com bons livros. Alimentando a mente, o autor afirma que as pessoas adquirem poder de escolha. Ele também aconselha, pessoal, as pessoas a escolherem os amigos com cuidado. Ele diz para evitar as pessoas que proclamam incessantemente que o céu está caindo, reclamando da vida. Em vez disso, ele incentiva nós, leitores, incentiva a gente a gastar tempo com as pessoas que gostam de falar sobre dinheiro, porque elas podem ter valiosas lições para compartilhar. Ele fala também de outra dica, que o autor observa, que a maioria das pessoas não pratica. Pague-se primeiro, mesmo com pouco dinheiro. As pessoas devem se pagar-se primeiro. Isso acompanha o gerenciamento eficiente de 3 coisas. Na verdade é o fluxo de caixa, o tempo da pessoa. Na verdade são 2, duas dicas. O autor sugere também que você deve ter heróis. Eles são indispensáveis na vida, porque assim, não apenas inspiram, mas também fazem parecer muito fácil. Eles estimulam a mente a pensar, se ele pode fazer, por que eu não posso fazer também? Ensina, você receberá. Outra dica que o autor compartilha que é interessante que você ensinar, que assim você aprende. No capítulo 10 tem como título Ainda Quer Mais? Esse capítulo é uma espécie de suplemento do capítulo anterior. Dá aos leitores dicas adicionais para ajudar a obter recompensas financeiras. Uma dica para parar de fazer o que você está fazendo se não está funcionando. Uma dica interessante, parar de fazer o que você está fazendo se não está funcionando. O autor incentiva os leitores a procurar novas ideias, a escolher as pessoas que têm a experiência e que já fizeram o que você quer. E ele aconselha também a manter viva a curva do aprendizado. Isso significa estudar bastante, fazendo curso, participando de seminários. Um ponto importante que ele fala é que o medo, a preguiça e o cinismo e a arrogância são os culpados pela maior parte da pobreza humana. Olha só que interessante, ele diz que a questão do medo, a preguiça, o cinismo e a arrogância. Até repetir que é importante isso. Ele diz que o medo, a preguiça e o cinismo e a arrogância são culpados pela maior parte da pobreza humana. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo comentado. Forte abraço a todos e muito sucesso!